Olá, crianças, tudo bem? Hoje vamos realizar as atividades de História da semana 6, PET volume 2. O tema da semana é os povos antigos, a religião e a cultura do Egito. Então, nós temos um texto aqui na página 114, que a professora não vai ler, porque é um texto um pouco extenso. Então, vocês vão fazer a leitura sobre religião no Egito. Começa na página 114. Continua na página 115. Na página 115 ainda temos outra parte do texto que fala sobre vida após a morte. Uma das crenças dos egípcios, eles acreditavam na continuidade da vida após a morte. E por isso seu ritual funerário possuía grande importância. Então, aqui vocês vão continuar a leitura na página 115. E vamos fazer as atividades começando na página 116. Após a leitura do texto, vocês vão começar as atividades. Número 1. Leia as afirmativas, coloque V se for verdadeiro ou F se for falso. Os egípcios eram politeístas, isto é, acreditavam em um único Deus, verdadeiro ou falso? Os egípcios eram muito religiosos e acreditavam na vida após a morte. Os faraós construíam para si e suas famílias túmulos magníficos, chamados de catacumbas. Outro importante conceito da religião egípcia era o que se chamava Eka, que significa mágica. Esse conceito também representava um deus de mesmo nome, o deus da mágica, e era fundamental para a religião egípcia, pois somente a partir do Eka que os deuses poderiam aparecer aos sacerdotes, verdadeiro ou falso. Os deuses egípcios poderiam ser representados de diversas maneiras, nas formas humana, animal e parte humana e o resto animal. Os egípcios mandavam construir grandes templos dedicados à adoração de seus deuses, e esses locais eram de responsabilidade dos escribas e doutores da lei. Verdadeiro ou falso? Vamos completar então os parênteses aqui. Página 116, número 2. Reescreva alternativas falsas da questão anterior, tornando-as verdadeiras. Então, aqui eu já tenho uma sugestão de resposta para vocês. Vamos reescrever as afirmativas falsas, mas vamos torná-las verdadeiras, ou seja, vamos mudar o sentido das frases para que as afirmativas tornem-se verdadeiras. Então vamos lá. Os egípcios eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses. Os faraós construíam para si e suas famílias túmulos magníficos chamados de mastabas e hipogeus. Outro importante conceito da religião egípcia era o que se chamava Eka, que significa mágica. Esse conceito também representava um deus de mesmo nome, o deus da mágica, e era fundamental para a religião egípcia, pois somente a partir do Eka que os deuses poderiam manifestar seu poder. Os egípcios mandavam construir grandes templos dedicados à adoração de seus deuses, e esses locais eram de responsabilidade dos sacerdotes. Então, nós tornamos as alternativas falsas, nós reescrevemos as alternativas falsas da questão número 1, nós reescrevemos tornando as alternativas verdadeiras, certo?
Página 117, número 3. Leia o texto abaixo e... Letra A. Sublinhe as informações mais importantes. Então, o que vocês vão fazer com esse texto aqui, a influência da cultura egípcia? Vocês vão fazer a leitura e vão sublinhar as partes do texto, as frases que vocês acham que são mais importantes no texto. Depois, letra B. Faça um resumo, que é um pequeno texto escrito com suas palavras, contendo as informações mais importantes, os trechos que você sublinhou. Então, os trechos que vocês sublinharem aqui, vocês vão fazer um resumo, vocês vão passar para o papel essas frases que vocês sublinharem aqui no texto. Letra C. Ilustre o resumo conforme o tema tratado. Então, por exemplo, eu estou lendo o texto. Pode-se explicar a permanência dos elementos egípcios na cultura ocidental com base em dois aspectos fundamentais e interligados. O primeiro consiste no fascínio pelos valores culturais, como culto à imortalidade em lugar do temor à morte. Por exemplo, eu achei importante isso aqui, essa parte aqui do texto, do parágrafo. Então, eu vou sublinhar e vou colocar isso aqui no resumo que eu vou fazer. E assim vocês vão fazendo com o restante do texto, vão sublinhando as partes mais importantes. Aqui ainda continua, vocês estão vendo que aqui ainda tem a continuação do texto. Depois, nessas linhas, vocês vão fazer o resumo das partes mais importantes. Vocês vão retirar as partes mais importantes do texto, vão sublinhar, estou repetindo, para vocês não se esquecerem de sublinhar as partes mais importantes do texto. E depois vocês vão colocar aqui nessas linhas essas frases que vocês destacaram no texto, essas ideias que vocês destacaram. Na página 118, vocês vão fazer uma ilustração sobre o tema, sobre o que vocês leram, sobre o resumo que vocês fizeram. Na página 118, nós temos a número 4. Observe a imagem que retrata vários deuses egípcios. Se puder, escolha um, pesquise seu nome e algumas características suas. Então, vocês podem fazer uma pesquisa na internet sobre os deuses egípcios, escolha um e falem sobre ele. A professora colocou aqui para vocês algumas sugestões de respostas. Nós temos o deus Amon-Ra ou Ra-Atum, que é o primeiro deus do panteão de deuses egípcios. Thoth, que é filho de Ra, patrono da lua, deus da sabedoria e da cura. Temos Sekhmet, chamada de deusa poderosa, filha de Ra. E Osíris, o mais importante descendente do deus Ra. Então, aqui é uma sugestão de resposta para vocês. Vocês também podem pesquisar para acrescentar mais alguma coisa. Lembrando que os egípcios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. E essas foram as atividades finais do PET volume 2. Terminamos o PET, parabéns para quem conseguiu, para quem está terminando. Vamos em frente e vamos aguardar o PET volume 3. Um beijo, crianças, e até a próxima!